Fala, meus amados. Hoje eu queria conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre traição. Falar um pouquinho com você que não se preocupa com partido político. Não se preocupar com a política, porque nós tivemos pessoas como José, como Daniel no meio da política, que foram pessoas que serviram a Deus, mesmo estando ali. Mas, se você não tem o seu partido político, não se mete com a política, mas a sua política é a Bíblia, a sua política é a verdade que está na palavra de Deus. Mas por que você deve se preocupar? Nós devemos nos preocupar. Porque hoje a gente vê uma briga, as pessoas brigando por Bolsonaro é o melhor, Lula é o melhor. Nós não temos, principalmente eu, não tem escolha de um presidente. Até porque eu não conheço os nossos presidentes, eles não moram próximo de mim, nem nunca ouvi falar de uma atitude deles como moradores em casa, como eles agem, se eles são bons para as esposas ou não. Então, eu sou uma pessoa evangélica, eu não estou aqui me preocupando com a vida dele. Oro por eles porque a palavra de Deus fala que nós devemos orar pela nossa liderança. Não é abençoar a nossa liderança como ela está, é orar por ela. Se ela está ruim, é orar para que Deus tome providência e melhore o nosso político, o nosso presidente, os nossos governantes. Então, através disso, eu queria ler para você o que está escrito aqui no livro de Lucas, capítulo 22, no versículo 21. Deixa eu ver, 21, e 22, que está dizendo assim: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Esse é o versículo 21. Né? O capítulo 22, versículo 21. Agora, o versículo 22 diz assim: porque o Filho do Homem, não, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, em primeiro lugar, a mão do traidor está com Jesus à mesa. E depois, ai daquele por quem ele está sendo traído. No 21 diz a primeira coisa e no 22 diz a outra. Então, o que a gente hoje está vendo no nosso meio? Pessoas de esquerda na nossa igreja, não é só na minha não, acredito que na sua aí também tem. Pessoas de esquerda na minha igreja e na sua igreja, que estão à frente de trabalhos, estão dominando muitas das vezes, como um diácono, um presbítero, um professor da escola dominical, seja ele homem ou mulher. Então, todos eles estão ali. E não está sendo tomada nenhuma atitude contra isso. Mas eles estão esquecendo essa palavra aqui. Eles estão pensando que Judas só traiu. Judas não precisava trair Jesus, mas ele traiu, não se arrependeu, morreu por causa disso, por falta de perdão. Ele não se perdoou por aquilo e morreu, se enforcou, né? Então, vamos lá agora vamos trazer para a gente. Antes quando Jesus fala isso, eles estão à mesa, estão lá, né, ceando, aí Jesus fala para Judas, ali que um está traindo, e depois fala para Judas assim, vai e faz o que quer. Judas foi,
lá nos doutores da lei, nos sacerdotes, e por 30 moedas de prata, ele aceitou entregar Jesus. Mas por que Judas? Por que não uma pessoa daquela da multidão que estava por ali? Porque Judas sabia direitinho onde Jesus morava, onde Jesus estava naquele momento, onde os guardas iam encontrar Jesus, porque Jesus era um deles. Isso é o que eu estou falando, do cuidado que tu deve ter com o cristão ou crente. Para mim, de esquerda não é cristão, é um crente. Cuidado com o crente da sua igreja, que ele é de esquerda, porque ele sabe onde você mora. Esse vai ser o Judas na perseguição, que vai ser fácil de te achar, de trazer a justiça à sua casa, seja o policial, seja quem for, ele que vai ser usado para isso. Tu pode prestar atenção nessa passagem que eu li aqui. Judas estava ali, Jesus sabia que Judas era o traidor. Ele nem precisava ser o traidor dessa forma, mas ele tinha que estar ali. Jesus diz que a pior culpa é de quem o traiu. Mesmo Jesus tendo que morrer na cruz, Jesus diz, a culpa maior é de quem o traiu. Então, nós temos que tomar cuidado com esse pessoal. Eles estão agarrados. Quando eles não são um pastor, eles estão junto do pastor, andando do lado do pastor, que o pastor a maioria está de olhos fechados para muitas coisas. Não estão olhando para esse acontecimento, que Judas andou do lado de Jesus e na hora foi ele quem traiu. Não foi Pedro. Pedro negou Jesus, mas Judas traiu. Ao contrário de Judas, Pedro se arrependeu e voltou. E olha Pedro, nas andadas dele, até a sombra dele curava. Então, a diferença. Então, volto a dizer, toma muito cuidado com esses crentes. Eles não servem nem para ser seu amigo, porque eles são traidores. São homens que estão junto com a política, não pela política, porque nós votamos como cristãos evangélicos, votamos em pensamentos, porque a Bíblia nos diz aqui o que ela gosta e o que ela não gosta, o que eu devo fazer e o que você deve fazer. A Bíblia relata isso. Então, nós não podemos votar na esquerda. Nós não precisamos ir lá quebrar estátua, nem pintar nada, nem fazer nada. Nossa atitude é essa. E para você ver, essas pessoas, esses crentes que ficam ali no nosso meio, eles não perdoam por anistia aquelas pessoas que foram presas em 8 de janeiro. Eles perdoam o presidente que saiu, eles perdoam o Sérgio Cabral, 400 anos de prisão, mas eles não perdoam a pessoa que pichou uma estátua. Eu não aceito, tá? De maneira nenhuma. Essa pessoa não era para pichar uma estátua, nem pichar nada, nem já pensou em pichar meu muro? Eu pintei o muro e uma pessoa... Não aceito. Mas ela fez. Mas se eles perdoam o que eles perdoaram, então eu acho que isso não é crime, mas isso é crime para eles, porque eles são os perseguidores da igreja. Eles estão no nosso meio infiltrados para perseguir o cristão, porque esse dia vai chegar. Você não pense que você está livre do dia da perseguição. Não pense que você, como cristão, não vai estar aqui quando a perseguição piorar. Porque nós já estamos em uma perseguição, mas vai vir aquela perseguição da Bíblia, aquela que vai levar preso mesmo, vai matar, vai tudo isso. Porque, por enquanto,
os crentes estão sendo presos lá nos outros países, não é porque ninguém está entregando lá, é porque eles estão falando mesmo, não estão querendo calar a boca. Então, é para não falar e eles estão falando. Eles mesmos, tá como se eles estivessem entregando, tá? Por amor ao Evangelho. Mas vai chegar um dia que não vai ser assim. E as pessoas vão trazer as pessoas para te prender na porta da sua casa. As autoridades vão vir com eles, como vieram com Judas. Não sei se esse Judas vão ter a cara de pau de beijar o nosso rosto também, para nos entregar, ou só vão de longe falar, é naquela casa ali, pode entrar lá. Entendeu? Porque eles são covardes. Eles são um povo covarde. Eu não acredito nesse povo. Então, digo, tenham cuidado, porque está muito perigoso a gente viver com essas pessoas no nosso meio. Olha só, eu vou ler aqui o pedaço que diz aqui eu estou lendo a Bíblia de Genebra, então vou ler o pedaço que o autor, né, escreveu e deixou algo para a gente. Então eu vou ler aqui para você ver. Então fala o seguinte, no capítulo 22, versículo 22 e 23, fala assim, ó, Jesus imediatamente fala da traição que sofreria por um daqueles que estavam à mesa. O fato de Jesus estar participando da comunhão da mesa de Judas, estar participando da comunhão da mesa com Jesus, tornou o seu crime pior de todos. Jesus cumpriria a profecia que iria como estava decretado. Porém, isso não diminui a culpa daquele que o traiu. Então, por Judas estar na mesa comendo, nada disso diminuiria a culpa da traição. Não diminuiria a culpa por Jesus estar andando com ele, por Judas estar andando com Jesus, nada. A culpa dele, Jesus estava determinado a morrer numa cruz. Mesmo se Judas não o traísse, iam botar ele numa cruz. Mas não ia ser aquele que estava no meio, ia ser outro qualquer. Mas outro qualquer não saberia onde Jesus estava, como achar Jesus de repente. E Judas sabia onde Jesus estava naquele momento, tanto que ele levou no local certinho. Não precisava nem das tochas na mão, porque ele sabia. Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidado com essas pessoas de esquerda que estão na sua igreja. Mas vamos fazer uma oração para que Deus abra o nosso entendimento e a nossa visão, para que a gente perceba eles. E não é fugir, correr deles não, porque eles não estão lá querendo ouvir a palavra, estão lá querendo ouvir e esperar o tempo certo para que isso venha acontecer. Senhor Deus, agora eu te agradeço, Senhor, por estar aqui diante de Ti, pedindo, Senhor, pela Tua misericórdia, pelas nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, que Tua mão esteja estendida sobre nós, Senhor. Como em Senaqueribe, o Senhor com um anjo, Senhor, derrotou 185 mil soldados, Senhor. O Senhor com um anjo só derrotou 185 mil soldados. Então, Senhor, nos livre da mão, Senhor, daquelas pessoas que estão preparadas para nos perseguir, Senhor. Daqueles traidores, Senhor, que estão muito deles nas nossas igrejas, Senhor, para fazer, Senhor, e cumprir esse intento por Satanás. Nós te louvamos, Senhor. Nós adoramos e rendemos glória e honra ao Teu nome, porque sabemos que só Tu, Senhor, e em Ti tem a vida eterna, Senhor. Proteja-nos, Senhor, nos dê vida e vitória em Ti, mesmo no meio das tribulações, Senhor,
Proteja nossas casas, nossas famílias, Senhor. E nos dê, Senhor, a chance, Senhor, de poder falar mais e mais sobre Ti, do Teu Evangelho, Senhor, para aquelas pessoas carentes de Ti, Senhor. Muito obrigado. Assim te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Então é isso aí. Você já está sabendo mais ou menos e creio que você acredita e vai acreditar, porque você vai ler na palavra, não sou eu que estou falando, é a palavra que diz. Não estou falando com as minhas, não tirei nada daqui das minhas palavras. Os crentes de esquerda, nós estamos vendo, isso aí não é mentira. Não pode dizer, você está julgando. Não, nós sabemos. Chega na igreja e fala qualquer coisa sobre política, sobre alguém, que você vai ver se não tem, essas pessoas não ficam de cara feia para você, a ponto de não querer falar contigo. Quer dizer, você não está falando por isso. Então, você sabe que eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou confrontando você com a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que nos confrontar mesmo. Não pode ser simplesmente um livro de português, uma história da carochinha. Não, a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus está aqui para confrontar os cristãos. Porque o crente, ela não vai nem atingir, mas os cristãos vão ficar confrontados por ela. Então, um abraço a todos, um beijo no coração de todos. E se quiser, se inscreva no canal. Está aí, só se inscrever para nos ajudar e chegar esse vídeo um pouquinho mais longe. Um abraço.